Pronto, então vamos dar início, tá? Hoje a gente vai falar mais uma estratégia que é muito comum no, nessa modalidade de inglês, né, que é o que a gente chama de inglês instrumental, que é utilizar o dicionário, tá certo? Hoje em dia é um pouco diferente, né, por conta da tecnologia. Hoje a gente tem a tecnologia bem mais presente e a gente meio que deixou de lado um pouquinho o dicionário de papel, né? Mas esse dicionário de papel, ele assumiu uma forma eletrônica. Hoje você tem, né, dicionários eletrônicos. Inclusive você pode baixar no seu celular, por exemplo, né? Pode baixar no computador. Tem versões gratuitas, né? Tem versões que são pagas, mas de qualquer forma, sim, Matheus, estou compartilhando. Vocês estão conseguindo ver não a tela? Não, tá preto aqui. Deixa eu tentar de novo, peraí, eu vou tirar e vou colocar de novo. E agora, conseguem ver? Agora sim. Pronto. Então hoje a gente tem esse dicionário eletrônico, né? Ele é basicamente, né, o dicionário que estava lá no papel, só que ele tem uma vantagem, né, que é justamente a praticidade, a velocidade de consulta, de procurar uma palavra, por exemplo, e várias outras funções que o dicionário de papel não tem. Então, assim, quando eu falar dicionário aqui, vocês lembram disso, tá? Que tanto é o dicionário de papel, quanto também é o dicionário eletrônico. E por tabela, nós temos algumas contribuições para os tradutores, né? Os tradutores online, aplicativo de tradução, que hoje também dominam bastante. O tradutor não vou focar muito, porque ele é muito, digamos assim, prático e ele meio que entrega tudo de mão beijada, não é? Você coloca a palavra, ele te dá a tradução, não é? Você coloca um texto inteiro, ele traduz o texto inteiro. Ele tem essa vantagem de rapidez também. Só que o dicionário ele tem muito mais detalhes que o tradutor, tá? E o tradutor, geralmente, às vezes ele pode dar um probleminha, porque ele é uma máquina, né? Ele é um computador. Então, às vezes, ele traduz algumas coisas sem sentido, não é? Porque a linguagem é muito dinâmica e, às vezes, o computador, enfim, né, o aplicativo de tradução não consegue acompanhar a dinamicidade da língua. Mas, obviamente, claro que serve, tá? Sempre que você puder usar, você tem que usar, né? Não é para não usar. Então, eu vou falar mais do dicionário por conta dessa questão da aprendizagem, porque quando a gente usa o dicionário de maneira correta, utilizando todas as possibilidades que ele nos oferece, a gente tem uma grande oportunidade de aprendizagem, né, de aprender muita coisa sobre aquela língua que a gente está estudando. No caso aqui, o inglês, tá? Então, aqui ele diz o seguinte no material: quando não conhecemos uma palavra, temos dúvidas quanto à sua grafia, classe gramatical ou ainda a pronúncia, é natural perguntar a alguém ou procurar no dicionário. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um ditado, né, que o pessoal diz muito, muito, por exemplo, que o dicionário é o pai dos burros, né? É um ditado bem antigo. As pessoas usam muito porque o dicionário ele tem esse poder, né? Lá no dicionário a palavra está escrita, né, da maneira correta, o significado da palavra é o correto, né? Então, assim, o dicionário ele tem esse poder, né? Então, por isso que muita gente dizia, né, que o dicionário era e é, né, o pai dos burros. Só que, óbvio, isso é só um ditado popular, não é? A gente sabe que o dicionário, por mais que ele tenha, né, esse poder, ele precisa ser atualizado frequentemente, porque a língua muda muito, né? A cada dia surgem novas palavras, novas expressões, as palavras mudam de significado, então tem que sempre estar atualizando o dicionário para poder acompanhar a velocidade da língua, né? A velocidade das transformações. Mas ainda hoje, claro, do jeito que ele está, ele serve bastante, né? Para tirar a dúvida de como é que escreve uma palavra, qual o significado daquela palavra. A gente recorre muito ao dicionário, né?
Muita gente recorre ao Google também, né, que tem um dicionário acoplado a ele. Então, hoje em dia, com o rápido acesso à internet, pesquisar no Google é muito conveniente, mas as ferramentas de tradução simultânea podem não apresentar um resultado inteiramente confiável, né? Dessa maneira, o dicionário ainda é a ferramenta mais segura e, quando não se tem conexão à internet livremente, a mais acessível. Essa questão do tradutor é engraçado, porque eu lembro quando eu fazia, hoje eu faço menos, quando eu fazia tradução, né, trabalhava como tradutor, o pessoal pedia muito para traduzir texto para o inglês, né, por exemplo, os abstracts, né, que são os resumos do TCC, da monografia, do artigo, às vezes pediam para traduzir artigos inteiros, né, para publicar em inglês, e aí eles diziam, olha, eu já traduzi pelo Google Tradutor, aí agora o senhor só ajeita alguma coisa em outra. Quando eu ia olhar, então, assim, tinha muitas coisas absurdas, né, porque a máquina, ela não tem tanto contexto quanto a gente, né, então, por exemplo, nomes próprios e sobrenomes, o tradutor acaba traduzindo, né, e não é adequado. Então, por exemplo, tem um autor, tem um trabalho que eu lembro que o autor se chamava, acho que era Leonardo Coelho, e aí, quando a menina jogou no tradutor, o tradutor traduziu o coelho, né? Colocou Leonardo Rabbit. E isso é um erro gravíssimo, né? Porque nomes próprios a gente não traduz, mas ele não sabe ali que coelho é um sobrenome. O tradutor pensa que coelho é um animal. Então, ele vai traduzir o que ele está programado para traduzir, entendeu? Então, esse é a questão, esse é um dos erros, né? Outra coisa, nem sempre como a gente diz as coisas em português é como a gente diz as coisas em inglês, né? Então, hoje, com a tecnologia, os dicionários estão muito mais apurados, né? Eles têm muito mais opções, bancos de dados, dicionário online, né? Que está ali sendo atualizado constantemente, todos os dias. Mas, querendo ou não, qualquer máquina, ela tem uma limitação também, né? Então, você precisa, de fato, além de usar o tradutor, conhecer também um pouco da língua para saber se o que o tradutor está fazendo é, de fato, né, uma tradução correta, né? Uma tradução que tenha significado, né? Senão fica de fato uma coisa muito estranha, fica um Frankenstein, né? Sem pé nem cabeça, né? Então, esse dicionário para a gente, ele tem mais valor nesse sentido, e nem sempre a gente tem um tradutor na mão, mas um dicionário de papel, às vezes ele pode ser, né, mais acessível do que uma conexão com a internet, por exemplo. Então, no contexto do ensino-aprendizagem de língua estrangeira, o dicionário ele pode tanto ser um vilão, quanto ele pode ser um bom amigo. Em nossa abordagem, o dicionário se torna vilão quando tentamos ler um texto e o consultamos para traduzir todas as palavras. Esse é um grande erro, tá, gente? Eu vou destacar aqui para vocês, porque é justamente isso. Quando a gente usa um dicionário, a gente não usa o dicionário para traduzir todas as palavras do texto. O dicionário aqui e o tradutor também, né? Eles entram como uma estratégia, ou seja, eu vou usar um dicionário, eu vou usar um tradutor como sendo assim o último recurso, né? Depois de eu aplicar várias estratégias, né? E de fato eu não consegui o sentido, o significado daquela palavra, eu vou recorrer a um dicionário, vou recorrer a um tradutor. Mas a gente viu, né, em outras estratégias passadas, que nem sempre é preciso você correr direto para o tradutor e correr direto para o dicionário, tá? Se você faz isso, não é que seja errado, né, mas mentalmente não é um exercício muito eficaz. Por exemplo, se você coloca uma palavra no tradutor, o que é que você fez, né, mentalmente falando? Que exercício você fez? Você só fez o exercício de digitar, porque traduzir você não traduziu. Então, seu cérebro ele não aprendeu, né? Da mesma forma, se você tivesse utilizado outras estratégias, né? Tentasse usar uma inferência, né? Tentasse usar sufixo, prefixo, né? Para deduzir as palavras, por exemplo. Se você usasse conhecimento prévio, né? Se você usasse outras estratégias, ou seja, mentalmente são processos mais ricos, né? São processos mais significativos de aprendizagem. Quando você usa o tradutor, como o processo é muito rápido, muito fácil, seu cérebro não retém, né? O seu cérebro não vai guardar. Provavelmente no outro dia você já vai ter esquecido a palavra. Então a gente só usa, né, de fato, em última instância, tá? Então essa seria a primeiro destaque. E a gente não usa, como o material está dizendo, né? A gente não usa para traduzir o texto todo, palavra por palavra, até porque
nem sempre a gente precisa de todas as palavras para entender o texto, né? O dicionário e o tradutor, como ele diz aí no material, ó, é uma ferramenta estratégica e deve ser consultada apenas quando for impossível prosseguir a leitura do texto sem conhecer aquela palavra. Por exemplo, se você tem uma palavra-chave, uma palavra que se repete muito no texto, né? Ou seja, é uma palavra importante, e você não conseguiu de jeito nenhum descobrir o significado dela, né? Fez inferência, não conseguiu, olhou se ela tinha sufixo, prefixo, também não deu para saber, tentou utilizar o seu conhecimento prévio, ela não é um cognato, ou seja, quando está ficando muito difícil entender a palavra sem as estratégias, aí a gente recorre, de fato, para o dicionário, se essa palavra for muito importante, entendeu? Porque nem sempre todas as palavras do texto são importantes para entender o texto, né? Então, a seguir, daremos uma rápida orientação sobre como encontrar informações no dicionário para que o mesmo possa ser usado rápida e eficientemente. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos com uma estratégia, né, de conhecimento prévio. Por exemplo, como é que eu procuro uma palavra no dicionário? É um conhecimento que vocês já têm, não é? Vocês sabem o que é um dicionário, vocês já procuraram palavras no dicionário em português, provavelmente na escola, no ensino fundamental, é mais comum, né? Que os professores de português ensinem isso, né? Ensinem a buscar o dicionário, saber como é que o dicionário funciona, como é que ele está organizado, em ordem alfabética, por exemplo. Então, muitas dessas características que vocês já conhecem do dicionário funcionam agora como conhecimento prévio para usar um dicionário do inglês, tá? Então, quando eu uso um dicionário do inglês, né, tem uma organização semelhante, né? As palavras estão divididas em ordem alfabética, não é? A diferença é porque, como ele é um dicionário de tradução, ele vai ter duas partes, né? Uma parte que está do inglês traduzido para o português e o contrário, né? Ou a outra parte tem português traduzido para o inglês, seria um dicionário bilíngue, né? Dividido em dois. Então, essa seria a diferença do dicionário de uma língua só, né? Por exemplo, o dicionário de português para nós brasileiros, né? Se ele teria essa diferença. Mas muitas características permanecem, né? Desse processo. E aí é o que você chama de conhecimento prévio, né? Então, ó, sabemos que as palavras do dicionário estão organizadas em ordem alfabética, tanto em relação à primeira letra quanto às subsequentes. Assim, no dicionário, essas três palavras aí, ó, que estão destacadas, né, infanticide, infant e infancy, elas estarão organizadas nessa seguinte ordem, né? Primeiro você vai ter infancy, que vai ser justamente a infância, né? Depois você vai ter infant, que é seria, né, uma criança, enfim, um bebê. Infanticide, que é o infanticídio, né, que é o assassinato ou a morte de uma criança, por exemplo, né? Então, as palavras, quando aparecem no dicionário, são chamadas de verbete, o que abrange também a descrição fonética e as descrições relativas de cada vocábulo. Aqui o material, ele chama a atenção para mostrar para você que o dicionário, ele não é só, não é, uma lista de palavras, né? Ele mostra, né, quais são as palavras que estão ali na língua, lembrando também que o dicionário varia muito de tamanho, né? Então, às vezes, é comum você encontrar uma palavra em um dicionário e não ter outro, não é? Por exemplo, se o dicionário for muito pequeno, ele vai trabalhar com as principais palavras, né, as mais comuns. Se ele for um dicionário muito grande, né, se ele for um dicionário enorme, ele vai ter todas as palavras da língua, por exemplo, e aí ele vai ter, com certeza, mais de 1.000 páginas, né, até para andar com ele vai ser difícil, porque é muito pesado. Geralmente ele fica na biblioteca, né, mas isso vai variar também. Só que, por que ele fica deste tamanho, né? Porque ele não tem só a lista, né, de palavras, ele traz o significado da palavra. Se a palavra tiver 3, 4, 5 significados, ele traz também, e ele traz informações além disso, né? Ele traz informações sobre a classe gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, né? Ele diz se é substantivo o gênero, se é masculino ou feminino. Se for um verbo, ele pode trazer algumas questões de conjugação, se tiver palavras derivadas ou ditados populares, às vezes os dicionários trazem também, né? No caso da gente aqui, né, que é o inglês, eles trazem também a pronúncia, né? Como é que se faz a pronúncia daquela palavra, né? Então, através de símbolos, né? Eles usam símbolos. No português também, né? Por exemplo, às vezes você se depara com uma palavra, em português mesmo,
e você não sabe direito a pronúncia dela, né? E será que esse O é aberto ou é fechado, né? Será que essa letra E, ela é um E aberto ou é um E fechado? Às vezes a gente fica também sem saber quando é uma palavra nova, né? Quando é uma palavra diferente. Então, o dicionário traz tudo isso, né? Quanto mais completo ele for, mais coisas ele vai trazer, tá? Então, nos dicionários de línguas estrangeiras monolíngues, né, aqueles nos quais as definições da palavra são dadas também na língua estrangeira, o vocábulo geralmente aparece em negrito ou azul, que é uma característica de todos os dicionários, tá, gente? No português também acontece. A palavra que você está procurando, ela vai estar destacada, né? Que o dicionário chama de verbete, né? O verbete ele vai estar destacado no começo do dicionário ali, né? Então, ele vai estar marcado de azul ou de negrito, né, que é uma cor preta mais escura, ou às vezes qualquer outra cor, mas geralmente é azul ou preto, né, um destaque no preto. Tá? Em seguida, temos a descrição fonológica daquela palavra, que segue a simbologia determinada pelo alfabeto fonético e a classe gramatical. Aqui são algumas informações que o material está dando que você vai encontrar, né? Então, assim, você encontra a palavra primeiro, aí na frente da palavra você vai tendo várias observaçõezinhas pequenininhas, tá? Por exemplo, a pronúncia da palavra, a classe gramatical da palavra, e aí vai, ele vai te dando esses detalhes. Como eu falei, depende do dicionário, tá? Depende do tamanho do dicionário, depende enfim, da editora, de vários contextos, tá ok? Tudo isso aí vai entrar. Então, assim, quando eu leio um verbete de um dicionário, é interessante eu ler, né, todos os detalhes, né, que aparecem para eu aprender aquela palavra e aprender, de fato, tudo o que ela significa e tudo o que ela pode significar dentro de um idioma, né, dentro de uma língua, ok? Não é só olhar a palavra e o significado, é interessante olhar os detalhes que o dicionário traz, ok? Então, a descrição fonética é bastante útil para aqueles. Subiu demais, peraí. Só um momento. Aqui. A descrição fonética. Deixa eu dar um zoom para ver se melhora. Ficou muito grande. Não, ficou muito grande. Pronto, bem aqui em cima, ó. A descrição fonética é bastante útil para aqueles que estão aprendendo a falar a língua e sabem ler os símbolos fonéticos. E já as classes gramaticais podem nos ajudar a entender a relação entre aquela palavra e as demais numa sentença. Essa parte de símbolos fonéticos, gente, para vocês não vai interessar, porque é para quem está aprendendo a pronunciar, né? Quem está aprendendo a pronúncia das palavras no inglês. Aqui, no caso, como o nosso objetivo é fazer a leitura, né? A pronúncia não importa, né? Então, você pode pronunciar de qualquer forma, porque o importante aqui é entender o texto, não é saber a pronúncia. Antigamente, isso era muito importante porque a gente não tinha com muita facilidade a tecnologia, né, para apertar um botãozinho e saber a pronúncia da palavra, né? Hoje no Google Tradutor você digita a palavra, aperta uma vez, tem a pronúncia, se apertar duas vezes, tem a pronúncia mais lenta, né? Às vezes tem uma imagem do lado mostrando a articulação da boca, como é que se você articula a boca, né? Isso é uma maravilha, né? Eu aprendi inglês comecinho dos anos 2000, né? Era adolescente. E eu ainda estudei inglês com fita cassete, né? Aquelas, né? Vocês sabem, né? Fita, enfim, fita de som, né? E ali para mim já era uma coisa assim, ainda para mim ainda era alta tecnologia, né? Porque eu tinha uma fita que me dizia a pronúncia, mas por exemplo, no papel, como é que eu sabia a pronúncia da palavra no papel, né? Aí tinha os símbolos, mas se você não souber ler o símbolo, não adianta, né? Você não tem como você saber. Então tem isso também, mas antigamente, antes da tecnologia, por exemplo, né? 1800, né, 1900 e um pouquinho, que não tinha, né, tecnologia de áudio, era assim que as pessoas aprendiam outro idioma, né, através dos papéis. Então, essa parte teve muita importância para, né, desenvolver a habilidade oral, né, de falar a língua de maneira correta, né, com a pronúncia, né, mais padronizada. Mas, como eu falei para vocês, aqui não vai interessar tanto. Mas algumas informações, como a classe gramatical, importa, né, para você saber se aquela palavra, naquele texto que você está lendo, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, né, e aí vai, ok? Então, aqui na sequência, ele diz assim: todo dicionário tem uma série de códigos para a organização
Ó, todo dicionário tem uma série de códigos para a organização mais eficiente das informações. Veja o que há na contracapa do Oxford Advanced Learners Dictionary. Essa aqui é uma partezinha também importante para quando você for usar qualquer dicionário. Por quê? Como o dicionário ele tem um limite, não é? Por exemplo, o dicionário, eles tentam deixar o dicionário o menor possível, não é? Porque pensa aí, você carregar um dicionário, né? Hoje não tem mais essa preocupação, mas antigamente tinha, né? Um dicionário muito grande, muitas páginas, pesado, não tem como você andar com um material desse para todo lado. Então eles tentavam deixar o dicionário o menor possível. Então o que é que eles faziam? Usavam muitos símbolos, né? E substituíam as palavras ou colocavam as palavras de maneira abreviada, né? Cortavam letras, mas mesmo assim você entendia, né, qual palavra que ele queria apresentar. Então, qualquer dicionário que você vai usar para fazer leitura e tudo, lá no início dele, no comecinho dele, você vai ter orientações de como é que você usa esse dicionário, quais são os símbolos, o que é que os símbolos significam, por exemplo, né? Tudo isso aí ele traz logo no início. Aqui tem um exemplo, ó, que são os símbolos usados em um dicionário que é chamado Oxford Advanced Learners Dictionary. É um dicionário avançado da Oxford, né? Ou seja, para estudantes que já estão em nível avançado. Aí ele tem aqui, ó, na esquerda, símbolos usados no dicionário, né? Symbols used in the dictionary. Aí tem aí, ó, o tio, não sei se vocês conseguem ver, né? O primeiro é um tio. Aí quando ele aparecer no dicionário, é o que está dizendo na frente, ó, replaces the head word of an entry. Ou seja, ele substitui o verbete, né? Ou a palavra principal de um verbete. Então, se ele for dar um exemplo com a palavra que você está procurando, ele não vai usar a palavra, ele vai usar o símbolo, né? Esse quadradinho preto aí, ele diz o quê? Ó, mostra uma nova parte da classe gramatical, por exemplo, né? De uma palavra. O terceiro símbolo, que seria um triângulozinho, né, preto, são as derivativas das seções de um verbete. Porque, como por exemplo, você tem uma palavra e ali dentro do próprio verbete você tem derivações, né? Tem variações daquela palavra. Então, o dicionário traz também. Esse pontinho lá, pontinho preto, né, que é o último, ele diz assim, ó, na palavra principal, não é? Ela mostra como é que essa palavra pode ser quebrada, ou seja, a separação de sílabas. Por exemplo, não sei se dá para vocês verem aí, entre parênteses, tem a palavra affect. No meio dos dois Fs tem um pontinho, que é mostrando onde é que a sílaba se divide, né? Af é a primeira e fact é a segunda. Então, affect tem aí duas sílabas, né? Do lado direito, você tem, como eu falei para vocês, né? Abreviações, por exemplo. Esse primeiro que está aí, NAME, né? Se for em inglês seria NAME, que é para indicar North American English. Por quê? Como o inglês ele é falado em vários locais, você pode ter, às vezes, uma palavra que é falada em um país e não é falada em outro país, né? Então, por exemplo, North American English, né? Ou seja, inglês norte-americano. Aí, se aparecer esse símbolo, né? Que aí tá como se fosse a palavra name, né? De azul. Se aparecer esse símbolo, por exemplo, está indicando que aquela palavra ela é dos Estados Unidos ou se pronuncia, né? Desta forma, nos Estados Unidos ou, né? Só existe lá nos Estados Unidos, né? Mesmo jeito embaixo, ó, o segundo símbolo, né? Perdão, segunda abreviação, né? Que seria o NAMD, que é o English from Northern England, ou seja, é o inglês, né, do Nordeste da Inglaterra, né, e aí vai, tá? Na sequência tem o inglês da Nova Zelândia, o inglês da África do Sul, o inglês britânico, perdão, escocês, e aí sucessivamente, ok? Cada dicionário, todavia, tem os seus símbolos próprios e você deve estar atento para o que cada um significa. Então, assim, antes de você usar qualquer dicionário, você tem que ler as instruções do dicionário para saber o que é que os símbolos significam, porque senão você vai direto procurar a palavra que você quer e aí lá no meio não vai ter a palavra. Você vai encontrar a palavra, mas quando ele for explicar a palavra ou usar a palavra em um exemplo, ele vai substituir a palavra por um símbolo. E ele vai dizer isso para você no começo do dicionário, né, nas primeiras páginas do dicionário.
Por quê? É uma maneira de ganhar espaço, né? Ao invés de ficar repetindo a palavra, ele vai usar um símbolo para substituí-la, né? Por exemplo, pense numa palavra grande, se ficar repetindo, né? Leva espaço, né? Quanto mais espaço usa, mais o dicionário fica grande, né? Então, a ideia é que ele não fique tão grande. Então, eles vão substituindo muito o símbolo. Só que cada dicionário escolhe o seu símbolo, né? Qual símbolo quer usar. Então, ó, o dicionário Oxford, por exemplo, ele utiliza o tio para não repetir o vocábulo em exemplos e outras definições. Mas outros dicionários preferem o hífen, né? Preferem o tracinho. As abreviações também seguem o padrão adotado por cada editora. Então, o que no Oxford é abreviado aí, ó, como name, né, North American English, em outros dicionários pode aparecer como US, né, United, aqui tá errado, é United States, tá? Não é Unites, tem um D no final, United States. Ou então esse AME, que significa o American English, é mais comum aparecer esse AME do American English, tá? Além de saber ler o dicionário, é fundamental saber entender qual o significado da palavra se ajusta ao contexto de uso. Para isso, utilize as informações textuais e o seu próprio conhecimento prévio. Leia a definição de light retirada de um dicionário e o uso da palavra em um texto. Gente, esse exemplo é muito bom. Por quê? Quando a gente chama a atenção para usar o dicionário, é por causa desse poder que o dicionário tem, né, junto com a sua capacidade de leitura, né, interpretação, conhecimento de mundo, conhecimento prévio, né, que é a mesma coisa, que às vezes o tradutor não tem, tá? Às vezes o tradutor ele consegue fazer isso, né? Se você jogar no Google Tradutor, que é um dicionário, é um tradutor muito atualizado, né? Porque é conectado com a internet. Então, geralmente ele consegue, mas às vezes ele pode se embaralhar com o contexto, com o sentido, né? Porque às vezes ele não tem todos os sentidos da palavra. Ele pode ter os sentidos mais comuns, eles podem ter os sentidos, né, mais recorrentes, mas pode ter um sentido ou outro que ele não tenha. E aí a tradução pode ficar com um probleminha, tá? Além disso, o tradutor ele pode traduzir de uma forma que não fique muito legal na nossa língua, né? Então, assim, quando ele traz do inglês para o português, às vezes fica uma coisa estranha. Você lê a sentença que ele traduziu e você percebe que tem alguma coisa estranha, né? Então, assim, quando você faz isso com o dicionário, junto com a sua capacidade de leitura e interpretação, né, do texto que você está lendo, essas chances de ficar assim um pouco estranho são menores, tá? Então, olha o exemplo que o material dá. O material traz a palavra light, ó, light. E aqui ele vai ter, ó, na esquerda, tá? Tem light uma vez, light duas vezes, light três vezes, depois quatro, aí tem uma variação, né? Light up. Depois tem light de novo, cinco. Ou seja, a palavra light em inglês aqui tem 5 significados. Pode ser que tenha mais, tá? Mas aqui o material só trouxe 5. Olha o primeiro, ó, light. Depois de light, você está vendo aqui que tem um N, né? N ponto. O que significa esse N ponto? Aí você tem que ir lá para a primeira página do dicionário para saber o que o dicionário está dizendo. Né? O dicionário vai dizer, ó, N ponto, sempre que aparecer N ponto, vai ser essa palavra aqui, ó, now, certo? Eu digitei aí no chat, now, tá? Só que para ele não ficar repetindo now, que significa substantivo. Então, para ele não ficar repetindo a palavra substantivo toda vez, ele vai usar N ponto. Né? Aí, ou seja, o que é que ele está dizendo lá no material? Ele está dizendo que aquele light, lá aquela palavra light, é um substantivo, tá? Nayara perguntou, professor, tem diferença no dicionário em cada país? Tem bastante, viu, Nayara? Porque depende muito da editora, né? E depende do autor, quem é que faz, tá? O dicionário. Então, tem muitas diferenças nos dicionários, ok? Só que cada dicionário, cada país tem os seus dicionários famosos, né? Vocês sabem um aqui do Brasil, um dicionário bem famoso, conhecem? A gente conhece pelo nome, né? Aurélio, é? Quem sabe? Isso, o Aurélio. Por exemplo, o Aurélio, ele tem essa fama, não é? Ele é muito famoso no Brasil. Tem o Aurélio, tem o Ruais, são dois nomes, assim, bem fortes no Brasil. Então, assim, se você procurar outros, né, também funcionam, também são bons, mas aí sempre tem, né, esses que são muito famosos. Aí, do mesmo jeito, se você for pro inglês, tem uns que, quando você falar, o pessoal já sabe. Por exemplo, Oxford, que é da Universidade de Oxford, né, na Inglaterra.
Então, do inglês, ele é um dos mais conhecidos, mais utilizados, né? Muito famoso, como se fosse o Aurélio, né? Para a gente aqui, lá seria o Oxford, certo? Então, cada país tem, né? Se você for para a França, aí tem lá né? Tem vários, mas tem um que é mais conhecido, e aí vai. E aí tem essas diferenças em cada um. Só que aí eles padronizam algumas coisas e outras ficam muito soltas, né? Depende muito da editora, ok? Porque quanto maior o dicionário ficar, mais caro ele vai ficar, mais tinta vai gastar. Então, assim, eles tentam colocar muitos símbolos, tentam colocar muitas abreviações para poder não ficar muito extenso, né? Então, esse primeiro aqui, ó, light, ele vai dizer que é um substantivo, tá vendo? Ó, N. No de baixo, no segundo, também N é um substantivo. Mas no terceiro não é mais substantivo, já é um adjetivo. Tá vendo que muda, né? Ó, ADJ, né? Em inglês seria adjective. Adjective, perdão. Adjective. Então, ele já está mudando aqui, né? Então, na primeira linha, ó, o que significa light? Entre parênteses, illumination, ou seja, significa iluminação. Lá na frente, a tradução, ó, luz, luz. Em português, SF. O que significa SF, que está abreviado? Aí tem que ir lá no começo, né? Tem que ir no começo do dicionário para saber que SF ponto é o quê? Substantivo feminino, tá? Substantivo feminino, em português, né? No inglês não tem, ele não coloca muito masculino, feminino, porque o inglês não tem muito gênero, como no português, né? Então, aqui, luz, né? Substantivo feminino, ou seja, em português é a luz, né? Não é o Luiz, é a luz, tá? Então, assim, para quem está aprendendo, né, o português, por exemplo, isso é importante, né? Saber que é um substantivo feminino. Senão ele vai dizer o Luiz, né? Desliga o luz. Não, desliga a luz. Então, assim, é uma informação que, para quem está aprendendo o idioma, é importante, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, light significa iluminação, né? Illumination. Olha o exemplo. Could we have some light in the room? It's too dark. Poderíamos ter um pouco de luz no recinto, na sala, está muito escuro. Então, pelo contexto, pelo exemplo, você entende que light aqui significa iluminação, né? Iluminação. No segundo exemplo, embaixo, na segunda linha, você tem agora light, de novo, só que entre parênteses, no meio, você tem a palavra lamp, né? Ou seja, agora light aqui está significando lâmpada, né? Lâmpada. Aí tem lá em português, tá vendo? Ó, na terceira coluna, lâmpada, substantivo feminino, e luz também, né? Substantivo feminino. Porque às vezes em português a gente troca, né? A lâmpada e a luz, né? Por exemplo, né? Apaga a luz, né? Ou então apaga a lâmpada. Só que é mais comum a gente utilizar apaga a luz, né? Pagou a conta de luz, né? A gente não diz pagou a conta de lâmpada, né? A gente diz pagou a conta de luz. Então a gente diz aí no meio, ó, o exemplo. There are 3 lights in this room. Ou seja, existe, né? 3 lâmpadas nessa sala. Aí não confunde com o significado de cima, porque ele está usando o número 3, né? 3 lights. 3 luzes, né? 3 luzes, né? Seria. Não 3 iluminações, né? Então seria aí a lâmpada, o objeto, ok? Mudando no terceiro exemplo, você já tem um adjetivo, ó, light agora significa peso, né? No sentido de se uma coisa é pesada ou se ela não é pesada, né? Então ele diz aí, ó, em português lá na frente, significa leve, é um adjetivo, né? Por que é importante dizer que é um adjetivo? Porque em português a palavra leve também pode ser um verbo, né? Pode ser o verbo levar, né? Leve, leve e sair embora. Pode ser um verbo. Mas ele está dizendo aí, o dicionário está dizendo que nesse caso é um adjetivo. Leve, né? Quando uma coisa não é pesada, ela é leve. Então aqui, ó. Give me the heavy bag, you take the light one. Ou seja, dê-me a mala pesada e você carrega a leve, né? Ou seja, carrega a mala leve, a mala que não é pesada. Então, veja que agora é diferente esse light aqui, né? Light aqui, com o light de cima, que pode ser uma lâmpada, pode ser uma luz, né? Os outros exemplos do mesmo jeito, ó. Light, de novo, né? Que pode significar um verbo,
É o quarto exemplo, viu? Pode significar um verbo, né, que é o verbo clarear, né, quando você, enfim, ilumina alguma coisa, né, clareia alguma coisa. O último, o light, que pode ser um verbo também, no sentido de ignite, né, que é acender, quando você coloca fogo em alguma coisa, né? Pode ser light também. Por exemplo, no Brasil, a gente usa muito a palavra light, né, com comida, né? Por exemplo, comida light. O que é comida light, entendeu? Comida leve, né? Ela não é pesada caloricamente, né? Falando de calorias. Então, tudo isso aí o dicionário tem que trazer, né? E ele vai trazer para você. Light tem 6 significados, né? No texto que você está lendo, qual dos 6 vai caber? Tem que analisar um por um, né? Até encontrar o que cabe naquele sentido que você está falando, tá? Você está lendo. Por exemplo, se fosse um texto sobre comida, sobre alimentação, e tivesse a palavra light, né? Não seria difícil, porque pelo contexto, né? Pelo tema, você sabe, né, que light significa, né, um tipo de comida menos calórica, mais leve, né, que seria mais saudável, por exemplo, né? Se o texto está falando, por exemplo, na questão da iluminação, né, falta de energia ou iluminação pública, iluminação de algum local, aí o sentido não é mais o sentido da comida, né, comida light. O light vai ter outro sentido por causa do texto, né? Então, o dicionário ele vai te dar todos os sentidos, ou a maioria dos sentidos. Aí cabe a você encaixar o sentido que você precisa, entendeu? É um trabalho, às vezes, um pouquinho lento, né? Porque geralmente é no papel, só que você pode usar também no dicionário de celular, né? No computador também, não tem problema. Mas você tem que parar, tem que ler, tem que analisar, tem que pegar as informações que o dicionário está dando para você. Ou seja, se aquele light, ele é um verbo, ele é um adjetivo, ele é um substantivo, né? Se ele é masculino, feminino, ou se ele é neutro no inglês, né? Qual é o exemplo que está sendo usado, né? A frase que está sendo usada, entendeu? Tudo isso aí o dicionário traz. Agora, sim, cabe a você escolher se você vai, né, fazer essa leitura, trabalhar com o dicionário, né, aprender a palavra e tudo que ela pode significar, ou se você vai correr, né, para o primeiro significado que ele der, né? Então, cabe ao estudante, né, cabe ao aluno, né? Eu me lembro que quando eu estudava inglês, começando, né, adolescente, acho que na sétima série, mais ou menos, a gente não tinha internet, não era fácil, né, internet como hoje, e eu peguei um texto para traduzir que a professora mandou, era um parágrafo, ele tinha 5 linhas. Eu levei 4 horas e meia para traduzir o texto. Eu me lembro porque eu fiquei pé da vida, porque eu passei a tarde fazendo a tradução desse texto. Por quê? Porque criança, adolescente, eu não sabia usar o dicionário, né? Eu fui, de fato, procurar palavra por palavra, passa uma folha, passa outra folha, né? Enfim. E não é esse o uso que a gente faz, né? Como a gente está vendo aqui, a gente usa o dicionário em último lugar, né? Em última instância, quando a gente não consegue entender mesmo ali a palavra, depois de aplicar várias estratégias, aí a gente vai lá no dicionário, vai lá no tradutor e ele nos ajuda, tá? Claro, se eu tiver sem paciência, quero rápido, quero logo, eu vou para o tradutor, né? Que é muito mais fácil, né? Você joga lá e o tradutor te traduz tudo, claro, é muito mais fácil, é óbvio. Mas isso aí é só se você tiver aí com algum, né, enfim, uma pressa muito grande, ou então, né, você não está disposto, né, a aprender, né, segurar o conteúdo, né, você só quer, de fato, resolver logo sua vida. Então, aí o tradutor vai fazer o papel, né? Muita gente faz isso, muita gente faz isso. Na universidade mesmo é muito comum, né? Só tem que tomar cuidado para não ser pego, porque o trabalho fica, de fato, muito, muito mal feito. Mas muita gente usa, né? Muita gente faz isso, tá? Aqui, deixa eu ver se é o resumo. Pronto. E aqui para encerrar, né? Por exemplo, ó, o material traz esse exemplo aqui, ó. Let us now discuss the various energy types which exist on our planet Earth. Potential, kinetic, mechanic, thermal, heat, light, chemical, nuclear, electrical, gravitational, sound, and elastic energy. Ou seja, ele diz assim, né? Let us now discuss, né? Ou seja, vamos agora discutir os vários tipos de energia que existem no nosso planeta Terra. Aí tem
potencial, cinética, mecânica, térmica, calor. Aí tem a palavra light, né? A gente viu que light tem lá em cima 6, né? Significados, né? 5, 6 significados, né? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar achar o significado dela aqui. Daqueles 6, né? Qual que vai ser, né? Então, por exemplo, eu já consigo eliminar, né, algumas classes gramaticais. Por exemplo, aqui não é um verbo, light não é um verbo, porque todas as palavras que estão antes dela e que estão depois dela são todos tipos de energia, são todos substantivos, né? Ó, energia potencial, energia cinética, mecânica, térmica, ou seja, aqui tudo é substantivo. Então, se tudo é substantivo, light também é substantivo. Então, lá no dicionário, você já tira fora o que não é substantivo, por exemplo, né? Isso já faz você ganhar tempo, né? Já faz você ir mais direto na resposta, né? Então, a gente viu lá em cima que light pode ser luz, né? Pode ser lâmpada, pode ser um monte de coisa. Então, embaixo ele pergunta, ó, a qual significado de light, exposto acima, o vocábulo marcado no texto corresponde, né? Seria o verbo acender? Não é, porque a gente já viu que não é verbo, né? Seria o adjetivo leve? Também não, porque a gente já viu que ali é um substantivo, né? Seria um substantivo lâmpada ou substantivo luz? Como a gente está falando de energia, né? Não existe energia lâmpada, né? A energia é a luz, né? A energia elétrica aí seria a luz, né? Tem várias energias, a gente não chama de energia lâmpada, né? Então, de fato, pelo contexto, pelos nossos conhecimentos sobre formas de energia, rapidamente concluímos seu significado luz, né, que é uma forma de energia. Então, esse exemplo, ele traz para você uma forma, né, de explicar como é que o contexto te ajuda a escolher o significado correto e eliminar os outros, né? Nesse aí que a gente falou, tudo era energia, né, tipo de energia, né, térmica, enfim, cinética. Então, o texto segue a mesma progressão, né? Se eu estou falando dos tipos de energia, e todos são substantivos, a palavra light ali também tinha que ser um substantivo, né? E entre as possibilidades de substantivo, tinha lâmpada e tinha luz, né? Só que o tipo de energia a gente não chama lâmpada, né? A gente chama luz. Então, nesse sentido, fica mais fácil deduzir, né? Fica claro deduzir, tá? Então, gente, era isso que eu trouxe para vocês hoje. Aí quero ouvir aí a opinião de vocês, como é que ficou, se deu para entender direitinho, se tem dúvidas, perguntas, curiosidades, né, a respeito do uso do dicionário, tá ok? Se a gente tivesse no presencial, a gente ia ter uma experiência com o dicionário de papel, né, mesmo assim, pegando nele e fazendo uma atividade com ele de papel. Mas você pode usar o dicionário eletrônico, pode baixar no seu celular, fazer o download. Tem versões pagas, tem versões gratuitas, né? Tem versão que funciona online, tem versão que funciona offline, né? Eu sempre tenho no meu celular porque, de repente, bate uma dúvida, você vê uma palavra no lugar, em português mesmo, né? Vê uma palavra em algum lugar, quer saber o que ela significa, né? É importante, todo dia você está aprendendo novas palavras. Então, sempre tem aí, mantenha um, né, no seu celular, sempre que possível, para você fazer esse tipo de consulta, tá? Mas me digam aí, tudo bem, tudo ok? Tem dúvida, pergunta? Podem falar, agora é vocês.